Eu confesso que eu levei mais tempo do que eu gostaria para gravar esse vídeo, porque é o tipo de notícia que a gente lê, vai procurar em outros sites, vai confirmar na fonte oficial, que é a NASCAR, e é a notícia difícil de você digerir. Você fica pensando, refletindo em todas as matizes, todas as camadas, e para mim tá difícil de acreditar que o Kyle Busch se foi. Para quem não está muito por dentro do universo da NASCAR, para quem caiu nesse canal muito mais por causa da Fórmula 1 ou do futebol, é importante eu colocar o contexto da minha relação com a categoria em si. Eu era bem criança, que 98, 99, bem criança, já estava indo para adolescência, quando eu vi as minhas primeiras provas de NASCAR. E isso na casa de amigos que tinham TV por assinatura, ainda passava na ESPN. Eu vi a primeira vitória do Dale Earnhardt na Daytona 500, uma obsessão de mais de 20 anos e toda a obstinação que ele tinha. E a primeira vez que eu ouvi falar de NASCAR foi em 1º de maio de 94, no dia do desaparecimento do Ayrton Senna. O Dale Earnhardt venceu a corrida da NASCAR naquele dia, e a primeira coisa que ele fala quando coloca um microfone na frente dele é se lamentar pela morte do Ayrton Senna. Talvez ali ele tenha começado a construir a minha relação com a categoria, tanto que ele despertou em mim a empatia e o interesse por assistir o The Intimidator em pista. Ah, Fiquei sabendo do desaparecimento dele na Daytona 500 de 2001, e aí eu só fui voltar a assistir a NASCAR de forma regular lá em 2005, 2006, por aí, quando eu troquei de operadora de TV por assinatura, e dentro dos canais que estavam no pacote, tinha o canal Speed. E aí, de surpresa, eu vi que o Speed Channel, que era um dos canais do grupo Fox, estava transmitindo a NASCAR de forma regular. Todas as 3 divisões da National Series da NASCAR. Depois o Speed Channel virou Fox Sports e, enfim, a gente já sabe como é a história. E um dos pilotos que estavam surgindo naquela época, naquela geração, era justamente o Kyle Busch. Kyle Busch pilotava na época para a equipe Hendrick. Ele era um novato promissor, muito destemido, muito habilidoso. Teve a chance de pilotar para a equipe do Rick Hendrick, mas ele não teve, eu vou te chamar de sorte, ou talvez ele não tivesse a casca que ele foi construindo com o passar do tempo. E mesmo sendo um piloto rápido, mesmo sendo considerado um futuro campeão da NASCAR, como de fato foi, o tempo deu para ele a oportunidade de conquistar 2 títulos, ele não entregava toda aquela performance que o potencial que ele demonstrava nas outras divisões, nas divisões, não vamos chamar de acesso, mas as categorias menores da NASCAR, ele não demonstrava todo esse potencial junto com a equipe de Rick Hendrick. E aí ele foi para outra equipe, se eu não me engano ele foi para Penske? Não, ele terminou, não, Joe Gibbs Racing. Ele nunca correu pela Penske, ele correu pela Joe Gibbs. E lá ele conquistou o primeiro título dele em 2015, já mostrando um perfil completamente diferente para uma equipe centrada nele, porque, afinal de contas, quando o Kyle Busch estava correndo pela equipe de Rick Hendrick, ele tinha como companheiros de equipe na época Jeff Gordon, Jimmy Johnson e Dale Earnhardt Jr. Então era algo meio complexo para ele, para pilotar por aquela equipe com tamanha competição e tantos talentos correndo em paralelo. Já na Joe Gibbs ele meio que centralizou as coisas e conseguiu o primeiro título. O Kyle Busch é bicampeão da NASCAR, 2015, 2019. E é o tipo de piloto que a gente não consegue ser indiferente. Ele consegue capitalizar, e é curioso como todo o tempo desse vídeo até agora eu estou falando como se ele ainda estivesse aqui. Por isso que eu levei tempo para poder gravar esse vídeo, e eu confesso que ainda estou chocado com a notícia, mas vamos lá, vou fazer o melhor que posso. Ele é o piloto que você não passa indiferente. Ou você ama, ou você odeia. E não são todos os pilotos que conseguem despertar isso nos fãs da NASCAR. Fãs da NASCAR, não estou falando, obviamente, nos fãs do Kyle Busch. Ele tem uma torcida enorme, mas ele tem uma antitorcida que é a maior ainda. E parte dessa antitorcida
Ele meio que herdou do irmão, o Kurt Busch, que chegou antes na categoria, foi campeão antes e meio que tinha esse perfil de bad boy, esse perfil de anti-herói, e meio que ele herdou essa antipatia que os fãs já tinham pelo irmão. E olha como são as coisas, né? Durante anos, os irmãos até alimentaram uma certa rivalidade, correram juntos, disputaram campeonatos um contra o outro e cada um deles conseguiu um perfil próprio. Cada um deles fez uma trajetória própria na categoria. Cada um deles traçou o seu próprio caminho e os dois conseguiram conquistar os seus campeonatos. O Kurt Busch só saiu da categoria por uma questão de saúde, porque teve os seus acidentes, os seus incidentes. Num incidente mais sério, ele tá bem, ele até conseguiu se recuperar, mas decidiu não mais voltar nas pistas. E agora a gente tem a triste notícia que Kyle Busch se foi. E o contexto que a gente recebe a notícia do desaparecimento dele, e eu vou chamar de desaparecimento porque é tão é tão impactante quanto o falecimento do Dale Earnhardt em pista, num contexto dramático, como foi a morte dele em 2001. Para quem não sabe, não conhece a história, ele estava disputando a Daytona 500 daquele ano, e na liderança estavam o Michael Waltrip e o filho dele, o Dale Earnhardt Jr., os dois correndo pela equipe do Dale Earnhardt na categoria Dale Earnhardt Incorporated. E na terceira posição estava o Dale Earnhardt, meio que bloqueando todo o pelotão para que os dois carros da sua equipe, e para quem sabe o filho dele, tivesse a oportunidade de vencer a Daytona 500. E aí tem um toque, ele não consegue segurar o pelotão, ele tem um toque, bate de frente ao muro, não tinha o soft wall na época, e ele acaba falecendo na hora porque a cabeça dele vai contra o painel do carro. A gente tem nessa notícia da morte do Kyle Busch o repentino, o inesperado. A gente sabia que ele não estava numa boa temporada, a gente sabia que ele estava talvez no crepúsculo da carreira dele, ele já não apresentava bons desempenhos nos últimos anos, também não estava numa equipe que pudesse entregar um equipamento competitivo para ele, mas nós tomamos conhecimento no começo da semana, e eu espero publicar esse vídeo no sábado à noite ou no domingo, talvez no sábado à noite. No começo da semana, nós recebemos a notícia que ele não iria disputar a Coca-Cola 600, as 600 milhas de Charlotte, que é uma das provas mais importantes da categoria. Ela acontece sempre no domingo da véspera de um dos feriados nacionais mais importantes dos Estados Unidos, que é o Dia dos Soldados Mortos. O Kyle Busch disputou o All-Star Racing Dover e no dia seguinte ou 2 dias depois vem o anúncio de que ele não disputa a Charlotte 600 e 2 dias depois vem o anúncio da morte dele. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho informação do que causou a morte do Kyle Busch. Isso vai ser revelado em algum momento no futuro, mas o que a gente pode dizer com certeza, com exatidão, é que ele correu doente ao longo dessa temporada de 2026, que muito provavelmente ele já sabia da doença dele há algum tempo, e até a última etapa, ele conseguiu concluir a última etapa dele em pista, e há quem diga, isso rumores que ainda não foram confirmados, que ele começou a passar mal enquanto estava num simulador de corrida. Ou seja, ele é o tipo de piloto que teve a felicidade de até o final fazer aquilo que ele amava, fazer aquilo que ele gostava. E é um piloto que causou um impacto na NASCAR, impacto de popularidade, impacto de expansão da categoria para novas gerações, porque ele teve a sorte, a felicidade, até mesmo por conta da sua juventude, da sua impetuosidade, de receber patrocínios que estavam de alguma forma conectados com gerações mais novas. Patrocínio da Kellogg's, enquanto ele esteve na equipe do Rick Hendrick, e patrocínio da M&M's ou da M&M's, enquanto ele foi piloto da Joe Gibbs. Ele teve essa sorte, ele foi meio que um porta-voz das novas gerações da NASCAR. E esse é um legado que nunca será esquecido. De forma alguma. A gente tem
na figura do Kyle Busch, um dos pilotos mais populares, um dos pilotos de maior habilidade. Ele era agressivo, ele era impetuoso, ele era energético, ele era intenso, e ele sempre fez questão de entregar um uma pilotagem excepcional, um espetáculo para quem estava assistindo enquanto ele tinha bons carros, enquanto ele estava no seu auge da carreira. Os 2 títulos do Kyle Busch foram mais do que merecidos. Mesmo que a gente alimentasse uma certa antipatia por ele, e, assim, também tem o contexto cultural. Ele se valeu muito do contexto cultural dele para poder trazer esse hate para ele e converter isso em marketing, em visibilidade, até mesmo nos negócios que ele fechou. O Kurt Busch também fez muito isso. Parceria e o patrocínio do Kurt Busch com a Monster durante anos estava conectado com a personalidade dele, e o Kyle Busch também fez isso muito bem na NASCAR. E é triste pensar que a gente não vai ter mais o Kyle Busch em pista a partir de agora. É profundamente triste. E perder alguém dessa forma, e, de novo, tem gente que está se irritando com a comparação com o falecimento do Dale Earnhardt, mas eu que vivi a época, eu que estava acompanhando a categoria na época, todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém esperava por isso. E ninguém esperava a notícia do falecimento do Kyle Busch. E isso deixa tudo mais triste, dolorosamente mais triste. Eu penso que o mundo do automobilismo está de luto. Quem gosta de automobilismo de verdade está de luto. A gente custa acreditar que isso realmente aconteceu. E o nosso processamento mental com a realidade, e a gente tende a negar esta realidade no primeiro momento, principalmente quando a gente não está esperando por isso. Talvez os familiares estivessem esperando ou não, a gente só vai saber disso no futuro, mas nós, torcedores, a gente que estava acompanhando de longe e tudo aparentemente normal, a gente não esperava que receber essa notícia agora. E, infelizmente, a gente ter que lidar com essa realidade é parte da vida. Nós estamos acostumados, ou nós aceitamos, que o automobilismo é um daqueles esportes onde o risco existe, onde nós aceitamos que uma das consequências de você entrar num carro de corrida é você sair dele sem vida. A gente aceita isso, mas é mais difícil aceitar que uma doença oculta, que uma normalidade no nosso organismo, ou que qualquer coisa que não esteja inerentemente ligado ao esporte a motor, ao automobilismo, tire a vida de alguém que ainda tinha uma capacidade de condução fantástica, alguém que estava lúcido, alguém que é jovem. Kyle Busch perdeu a vida aos 41 anos, ele é mais jovem que eu. De novo, eu passei o vídeo falando dele como se ele estivesse entre nós. Essa é a prova cabal de que eu não consigo assimilar a notícia de que Kyle Busch faleceu. 41 anos. A gente vê pilotos como Fernando Alonso e Lewis Hamilton pilotando na Fórmula 1 com mais de 40, entregando performance, entregando desempenho. E o Kyle Busch foi derrotado por algo que ele não tinha o menor controle, por algo que a gente não pode nem dizer, bom, ele foi inconsequente, ele não freou, ele não soube desviar do carro. Não foi algo que foi provocado pelo controle dele, foi algo que estava no corpo dele e que o organismo dele simplesmente não aguentou. É, eu sei que é um vídeo que vai ter pouca visibilidade, porque o algoritmo do YouTube entende que vocês gostam mais de Fórmula 1, mas fica o registro. Foi embora um dos grandes legados da NASCAR, uma das grandes histórias que a NASCAR produziu. Foi embora um dos pilotos mais importantes dessa geração que começou ali em 2005, 2006, 2007. Foi embora um dos pilotos mais importantes deste século e, com certeza, somando as vitórias que ele teve nas 3 principais divisões, o maior vencedor do século na NASCAR, em vitórias acumuladas. É um capítulo importante da história que desaparece, e para a família, para os amigos, para aqueles mais próximos,
ficam os meus votos de muita força, meus sentimentos e, humildemente, eu agradeço Kyle Busch. Agradeço, muito obrigado, Kyle Busch, por me ajudar a ser um fã da NASCAR. Até mesmo muito obrigado por amar te odiar, porque esse hate, no fundo, era o máximo respeito que a gente tinha por um dos mais talentosos pilotos dessa categoria. E é isso.